né, pelo ladrão, e isso não aconteceu, então são alguns aspectos positivos que a gente já encontrou. Tá? Nós estamos numa fase basicamente de otimização do tanque flash, né, e nós queremos chegar na eficiência máxima desse evaporador, né, então o tanque flash para nós é aquele que vale, né, uma fermentação, uma coluna de destilação de único estágio, né, então nós queremos averiguar esses benefícios, né. Então eu espero que até o primeiro semestre de 2010 a gente tenha essas informações, e de posse dessas informações nós vamos desenvolver aí nossa planta semi-industrial, né. Nós temos recursos próprios até aqui, até 2010, e daqui para frente a gente precisa arrecadar recursos com parceiros, né, com outros interessados aqui. Tá? Bom, pessoal, eu acho que eu não estourei meu tempo, ou se eu estourei, acabei de estourar. É o que eu tinha para dizer. Né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, e agora estaremos à disposição para debater, né, a questão da sustentabilidade do processo, né, se as dúvidas surgirem. Obrigado. Eu agradecer o Daniel Atala pela apresentação, e agora nós vamos funcionar da seguinte forma. Nós temos uns minutos ainda para perguntas, essas perguntas devem vir escritas, elas vão retirar com vocês, e ela deve ser encaminhada para a pessoa na mesa a quem deve ser dirigida a pergunta, se é para o senhor Oliveira ou para o senhor Atala. Então, quem tiver pergunta de algum dos dois assuntos, pode se pronunciar, por favor. A pergunta é para o senhor Oliveira. A pergunta é do Marcelo Fernandes. Não vai me castigar aqui, hein, Marcelo? Da Forteam Engenharia, dizendo o seguinte: Olivério, os números mostrados de bioeletricidade foram identificados como excedente. Não seriam eles referentes à produção total de bioeletricidade? Caso afirmativo, que porcentagem de bioeletricidade total é consumida pela usina sustentável? Não, ele realmente são os excedentes. Nós estamos usando nessa configuração de excedentes, nós estamos usando a ponta tecnológica disponível de tecnologia, e que ainda não existe nenhuma usina com esse tipo de solução, mas a tecnologia já está disponível. Por exemplo, nós estamos usando caldeiras de 100 bar, 530 graus, nós estamos utilizando processos de consumo extremamente reduzido de energia, principalmente na parte da destilação. Nós estamos usando uma tecnologia chamada split feed, que combina colunas pressurizadas com colunas a vácuo, e estamos fazendo o uso de membranas para chegar no nível do etanol hidratado, como uma solução. Já está disponível, mas ainda não tem em nenhuma usina instalada. E a concentração da vinhaça, nós estamos usando a integração energética do sistema de concentração com o fluxo todo de energia e de vapor da usina. Então, são soluções disponíveis comercialmente, mas que as usinas hoje não têm utilizado. Essa usina no estado da arte, ela permite um excedente de 50,7 megawatts. As usinas comerciais, essas novas que estão sendo instaladas, elas têm um excedente da ordem de 40. E o consumo próprio da usina é da ordem de 20 megawatts. Então, quer dizer,
Respondo positivamente. Sim, esses números estão corretos. Agora, muito obrigada. Agora nós vamos passar para o Daniel, que está com 4 perguntas. Ele vai dar uma resumida e tentar responder. Por favor, Daniel. Bom, Roberto Rezende Barbosa me pergunta qual a temperatura de saída do tanque flash para o mosto de volta da Dorna. Né? Roberto, eu agradeço a pergunta, né? E eu falo que isso é um fator, né, que eu falo para os meus alunos, quando a resposta é um pouco complicada, né? Quando a pergunta é um pouco complicada, você tem que falar sempre o seguinte: depende, né? Porque isso dá margem para você pensar um pouquinho e elaborar pelo menos 2 saídas, né? Então, a resposta mais adequada aqui, Roberto, é depende, tá? Isso existe um equilíbrio termodinâmico, né? E essa temperatura de saída vai estar relacionada, ou vai estar vinculada, vamos dizer assim, com a intensidade do vácuo que se coloca dentro do tanque flash, tá? E da eficiência de extração que a gente obter, né, da capacidade extrativa ou da eficiência que esse tanque flash consegue evaporar essa solução, tá? Então, é um fator que depende. Então, eu não tenho um número exato aqui, né, mas, vamos dizer assim, se nós tivermos um tanque flash, né, com uma eficiência de 100%, né, essa temperatura de saída vai depender do vácuo que está encamisado, que está sobre o ambiente. Né? Jaime, você quer fazer alguma suposição, uma colocação? Sim. Bem lembrado, Jaime, obrigado. Essa temperatura aí gera um delta aí de 4, 5 graus, tá? E isso aí, pelos dados que a gente tem observado aí, praticamente anula o efeito térmico. Bom, eu tenho outra pergunta do senhor Calufin. É isso. Para plantas existentes e com plena capacidade de moagem utilizada, a produtividade global não muda, correto? Bom, eu acho que não muda a produtividade global. Né? Os meus colegas do CTC estão aqui, e se eu estiver errado, por favor, me corrigem. Tá? O balanço energético leva em conta a energia consumida para concentrar o caldo e a energia usada para resfriar para os flash. Bom, o cenário que nós utilizamos aqui para os dados de modelagem, né, que a gente utilizou aqui para levantar essas informações, né, a gente considerou aí a colocação direta da fase de vapor na coluna B, tá? E a questão da concentração de vinhaça na alimentação, né, o que a gente utilizou aqui foram mostos mais ricos em melaço, tá? Então é lógico que isso precisa ser, vamos dizer assim, ponderado, né? Então vamos dizer que talvez o processo ele seja mais adequado para uma usina que tenha, né, produz açúcar e álcool que gere melaço, né? Porque dessa forma a gente não precisa diluir tanto melaço para chegar no teor alcoólico, chegar no Brix adequado para a fermentação, tá? Existe, né, é uma fase de desenvolvimento ainda. Essas perguntas, né, pelo menos as 2 que vocês me fizeram até agora, são perguntas minhas também. Então, a gente espera respondê-la, né, com uma forma mais adequada no desenvolvimento da planta piloto, né, e na planta demonstrativa. O senhor Anselmo me pergunta se o processo de fermentação extrativa já está patenteado. Tá? Existe uma patente da fermentação extrativa na Unicamp, onde eu sou um dos autores, juntamente com o meu orientador de doutorado, vamos dizer assim, né, com Francisco Malgeri. Só que aquele processo que se encontra ali na primeira fase da concepção, né, aquela unidade de laboratório. Né. Eu acredito que aquele projeto é um projeto que precisa ser madurado, vamos dizer assim, então nós estamos amadurecendo essa ideia de tecnologia, né, e o scale-up desse, né, o aumento de escala desse projeto vai possibilitar aí o surgimento de novas patentes complementares aí àquela base que já existe da Unicamp. Tá? O senhor Carlos Liboni, né, me pergunta, são 2 perguntas, né, quais os controles a serem aplicados? Deixa eu entender aqui. Deu exemplo na recirculação. Quais os controles? Eu tô com uma dificuldade de letra aqui. Espera um pouquinho, eu pedi auxílio para o... Dá um microfone, por favor, para quem está de fone de ouvido poder saber o que ele está perguntando. Bom, eu acho que eu posso... Tem microfone ou eu repito aqui?
o Sr. Liboni está me perguntando qual que é a recirculação, né? Qual que é o controle usado na recirculação do vinho, correto? Então, nesse primeiro momento, né, o que a gente tem numa escala de laboratório foi usar uma alta recirculação do vinho, entre o tanque flash e o fermentação, né? Fazer que o vinho, né, que está fermentado, ele passe várias vezes pelo tanque flash, né? À medida que a gente está aumentando, que a gente vai aumentando a escala, essa escala na planta piloto, né, nós estamos focando na diminuição da recirculação desse vinho, tá? Então, num primeiro momento, nós temos uma ideia aí de recircular de 1 a 1,5, né, o volume da dorna por processo, né, vamos dizer assim, né, se o processo batelado ele tem um tempo aí de 10 horas de fermentação, ele recircularia aí, né, um volume e meio no ciclo, tá? Então, isso é onde nós queremos chegar, né? Então, ainda não existe, estamos recirculando tanto, né? Então, o nosso foco está nesses valores aí, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se era isso que você queria. E a segunda é, quais os efeitos da mudança da característica exotérmica no consumo de insumos químicos, como dispersante e antiespumante? Olha, quando eu operei a primeira planta piloto, eu cheguei e falei assim, eu rasgo meu diploma se não formar, vai formar espuma pra caramba aqui em cima do tanque flash. Vai transbordar esse tanque flash. Minha surpresa, não formou nenhuma espuma, né? Se eu tivesse apostado no meu diploma, eu tinha rasgado ele naquele momento, tá? Isso é um aspecto positivo, vamos dizer assim, que eu particularmente não esperava, né? Agora eu quero, se isso for verdadeiro numa escala industrial, né, o que dá para observar é o seguinte: se o tanque flash não forma espuma, né, o vinho que está na dorna de fermentação, ele está praticamente degasado, né, ele está sem a presença do gás, né? Consequentemente, também não forma espuma na fermentação. Então, se não formar espuma no tanque flash, a gente corta por completo aí a questão do antiespumante do processo. É uma expectativa, tá? Isso é uma coisa que o desenvolvimento dessas plantas pilotos, né, o scale-up do processo, irá responder com mais detalhes, tá? Bom, eu agradeço, né, as perguntas realizadas a mim, espero ter respondido de forma adequada, né? Estou à disposição também depois, por e-mail, por telefone, né? Sim. Então, vamos passar para mais 2 perguntas para o senhor Oliviero. Pois não. Tem uma pergunta, mas a pessoa não se identificou, está escrito em inglês. Atualmente, quantos galões de energia são necessários para a produção de etanol no processo de Dini? Em outras palavras, se uma usina usa 1 galão de energia, a planta produz 8,9 ou quantos galões produz? O senhor está se referindo à relação energética, input e output, quer dizer, em função de uma unidade de energia fóssil que entra, quantas unidades de energia limpa resultam do processo. Na usina tradicional, esse foi um trabalho também do Isaías, realmente o parâmetro é em torno de 8,9, quer dizer, entra uma unidade de energia fóssil, saem 8,9 unidades de energia limpa. Na usina sustentável, essa relação é maior. Nós não fizemos os cálculos porque nós nos concentramos na emissão de CO2. Esse será o segundo trabalho que nós vamos fazer para a usina sustentável. Mas por que posso garantir que é maior? Porque pela mesma quantidade de tonelada de cana, na usina sustentável, pelo top da tecnologia utilizada, vão sair mais litros de álcool. Então, a relação é maior por causa disso. Pela mesma quantidade de energia que entra, nós vamos ter mais excedente de energia elétrica que vai ser fornecida à rede, então a relação aumenta por isso. Então, mesmo no estágio da tecnologia atual, a relação energética vai ser maior. Nós estimamos da ordem de 10 a 10,5, mas esse cálculo não está